Salve! Salve, meus amigos! Começando mais um Roda de Pogo, diretamente aqui da Avenida Paulista. Segunda temporada do Roda de Pogo, hein, meus amigos e amigas? É o nosso bate-papo sobre cultura de rua, cidadania, política pública. É isso aí. Queremos agradecer sempre os nossos parceiros, Rede TVT, Instituto Modernista, Federação Paulista de Skate e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Hoje apresentando aqui estou eu, Henrique, gestor público, terceiro setor, produtor cultural, artista, músico. Junto comigo aqui, com muita honra, nossa querida curadora de arte e historiadora, a Maria Luísa Menezes. Obrigado, Maria. Valeu. Maria esteve aqui com a gente na primeira temporada como entrevistada, uma bela entrevista junto com o Denner. Obrigado, irmã, por estar aqui participando com a gente. Valeu mesmo. Vamos aos nossos convidados de hoje. Vamos lá. Vou falar a biografia, vocês me corrigem qualquer coisa, hein? Tá bom. Fotógrafa, produtora cultural, formada em rádio e TV e internet pela Universidade Metodista de São Paulo, organizadora de eventos e atividades socioculturais, militante do Fórum de Hip Hop de São Bernardo do Campo. Estamos falando de Amanda Lopes, Amandinha. Salve! Salve, salve. Obrigado pela presença aí. Agora o nosso convidado também aqui, um fotógrafo, gestor cultural com experiência em projetos sociais, especialmente voltados à cultura hip hop. Especialista em fotografia de danças urbanas, conquistou uma premiação em 2017 de melhor fotografia latino-americana de break, com formação acadêmica em arte, pedagogia e fotografia, Laerte Sarará. Salve, meu irmão. Tá certo aí? Tá certinho. Tá obrigado, meu amigo. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos fazer um bate-papo sobre fotografia, arte no geral, cultura, militância social, que é o papel aqui do Roda de Pogo. Uma pergunta, primeiramente, básica para a gente se situar, começar com a Amanda. Amanda, fala um pouco da sua história, infância, juventude, até chegar nos dias de hoje, na Amanda dos dias de hoje. Bom, eu nasci em São Bernardo, sou são bernardense. Legal. Sou do Vila Ferreira, lá em São Bernardo. É uma comunidade periférica de lá. Bom, eu tive uma infância muito boa. Uhum. Não tenho do que reclamar. Os meus pais sempre foram muito presentes. E sempre me incentivaram muito. Eu acho que pensando aí na fotografia, minha infância sempre foi permeada por fotos, né? Meu pai fazia esse esforço de sempre estar comprando um filme para poder tirar foto dos aniversários, datas importantes, assim. Então, essa proximidade com a fotografia me fez querer muito começar a trabalhar com isso. Eu comecei fazendo um curso de fotografia no Juventude Cidadã. Nesse curso eu pude aprender um pouco mais sobre fotografia. Eu já estava com a minha cabeça feita, era a fotografia que eu queria e seguiu. Tentei por muitas vezes entrar numa faculdade de fotografia mesmo, para poder fazer um bacharelado. Não consegui, tentei pelo ProUni, aquela correria, né? Porque pagar a faculdade, ainda mais fotografia, audiovisual, é sempre muito caro. Entrei na universidade metodista, fiz o rádio e TV, consegui uma bolsa. Foi bem em cima, assim, mas eu consegui uma bolsa. Eu fui pro tudo ou nada ali para começar, mas aí não era exatamente fotografia, era rádio e TV. Mas foi ótimo, foi super importante para mim ter feito essa faculdade, ter me formado. Ter meus pais ali do meu lado, eles me deram muito apoio sempre. Eu sempre escutei muito eles mas fiz sempre o que eu acho que era o certo, sabe? Por exemplo, meu pai falava muito, trabalha com alguma outra coisa e vai tentando trabalhar essa outra parte que você quer. Eu acho que foi isso que eu fiz. Eu trabalhei em outros empregos para ter um sustento e tudo mais. Trabalhei no hospital público por 4 anos e meio.
lá em São Bernardo. Fiz prova, enfim, era CLT, mas eu tive que fazer concurso para entrar. Isso tudo, eu acho que ter escutado eles e ter se ouvido também parte do que eu queria foi muito importante para minha trajetória, sabe? Eu me sinto muito mais segura hoje com o que eu escolhi, porque eles também me propuseram eu explorar isso, sabe? Para eu não ter nenhum arrependimento depois. Então, acho que é isso, assim. Falando um pouquinho mais da fotografia, de como começou, foi assim. Fantástico, legal. Laerte, Deixa eu resumir aqui. por favor. Eu sou de São Bernardo também. Fui nascido e criado no bairro do Areião, que é ali próximo do quilômetro 26 da Anchieta, que era uma divisa ali do Riacho Grande, Capelinha, enfim. Era um lugar bem afastado do centro. Assim, quando eu era moleque, assim, tinha a noção que São Bernardo era bem longe, assim, porque era tipo como se fosse uma ilha ali, né? A gente falava que era uma ilha que a gente morava. Parte da minha infância também foi muito tranquila. Sempre falo pra todo mundo que eu tive esse privilégio de ter um pai e uma mãe assim presentes ali. Meu pai era um cara que sempre trabalhou muito, minha mãe sempre cuidava da gente. Da minha família não tive pessoas que tinham esse rolê com a arte. A arte foi uma coisa que realmente era meu chamado mesmo, assim. Acho que foi uma coisa que foi me perseguindo assim, porque de lá eu conheci uma galera que era da dança. Fui pra dança, conheci o movimento do break ali, fiz todo esse rolê. Do breaking eu fui pro grafite, né? Mas o rolê do break me proporcionou conhecer a Amanda, o hip hop em si, né? A gente se conheceu e eu falo que minha primeira escola de fotografia foi a Amanda, né? Porque, tipo, eu vi ela com a máquina na mão e aí eu não sei se ela vai lembrar, quando eu falei, você é a Martha Cooper, né? Você tem que registrar as coisas daqui que acontecem em São Bernardo, né? Lembra? Você tem que ser a Martha Cooper daqui de São Bernardo. Eram umas viagens assim, que a gente tinha, porque eu tinha um acesso a umas fitas, né? O Amendoim, que é um b-boy também, ele vendia umas fitas para uns amigos meus que trabalhavam, né? Que era o DG. E aí eu acessava muita informação das coisas lá na gringa, assim. Então, tipo, esse lance da fotografia, videografia era uma coisa que estava muito presente, assim, no meu dia a dia por ver fitas, né? Então aquilo era muito bacana, assim. Então isso também foi uma dessas formações, assim, de estar com a galera do break, assistir vídeos, fitas. Foi a primeira vez que a gente viu o Pelezinho na televisão, que é uma figura de uma pessoa preta dançando. Então aquilo pra gente foi tipo, caramba, cara, o cara tá com a camiseta do Brasil. Então, tipo, tudo isso foi uma coisa que foi chamando a nossa atenção ali. E aí eu acho que o hip hop ele me levou a também entender o que é esse trabalho social, entender, me mostrou o que é uma faculdade, me mostrou pessoas. E aí aquilo ali foi se criando várias coisas assim nesse processo, mas a lembrança que eu tenho mais forte assim dentro da linha do tempo é o breaking, o grafite e a fotografia. E aí isso me levou para faculdade de artes e foi tudo isso assim. E a minha família, eu não tinha ninguém, assim, tipo, da parte da meu pai, da minha mãe, não tinha ninguém que falasse, não, tem alguém artista, nossa, não tinha, tipo, foi uma coisa que foi muito direcionada pra mim, assim, e eu acreditei, assim, aí eu fui fazendo, fui seguindo esse instinto, assim, eu acredito muito que foi Deus, assim, que foi me colocando nessa origem, assim, e eu fui só indo. Falei, não, vamos aqui, eu fui criando minhas estratégias, não, vou trabalhar com dança, vou trabalhar com grafite, até que eu cheguei a um ponto e falei, não, vou trabalhar com fotografia, quero entender o que é esse rolê, assim. Mas a arte por toda, assim, ela me permeou, assim, me rodeou, assim, e aí tô onde eu tô hoje aí, nessa correria. Uma coisa foi levando a outra, né? Com certeza. E a Amanda fala dessa participação do pai dela, né, da família, com a questão da fotografia, bem mesmo bonito. não sendo da parte profissional, mas sempre muito presente, né, Maria? A gente estava falando sobre isso Sim. quando a gente estava elaborando um pouco do roteiro, da importância de falar na infância, né, desse acesso que vocês tiveram. Como que foi a fotografia nessa infância, né? Eu acho que vocês trazem modos distintos de acesso, né, à fotografia. Sim. E é interessante, né? Porque a Amanda traz um contexto que vem da família. E eu estava falando aqui com o Henrique antes, era sobre como a gente, quando a gente vai olhar para a fotografia, como ela é muito mais recente quando a gente pensa em famílias negras, quando a gente pensa em famílias periféricas, né? E o seu acesso é a partir de uma pessoa que teve acesso ali na infância, né? Então, como a história de vocês também está relacionada, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Desse contexto, assim, né? Então, se você observando essa história da infância, né, Amanda,
se olhar para esse passado tem alguma conexão com o que você fotografa hoje, sabe? Com os temas que você escolhe, com os assuntos, com a maneira de ver a imagem, de construir uma identidade fotográfica. E talvez também para o Sarará, porque vem a partir do break, né? Sim. E do contato com as pessoas nesse meio do hip hop, assim. Então, fiquei pensando um pouco nesse contexto. Não, faz todo sentido o que você falou, porque a gente... eu gosto muito de fotografia de família. Se você quer me alegrar, eu vou na sua casa, me mostra seu álbum de fotografias, que eu vou amar. E eu sempre busquei muito coisas sobre a minha própria família. Só que a gente não tinha. Tipo, era muito raro a gente ter alguma foto, sei lá, dos nossos avós, até documento. E a minha família não era uma família que guardava documentos, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. Não é uma família que documentava as coisas que precisava documentar, porque não tinha acesso. Eles estavam sobrevivendo e era isso que eles estavam fazendo, sabe? Meu pai e minha mãe ter essa experiência de estar sempre fotografando os aniversários, tentar registrar isso, me mostrou o quanto é importante a gente documentar essas coisas. Então, acho que tudo que me inspira a fotografar hoje é isso, é documentar. Documentar paisagens humanas, assim, de forma geral mesmo. Eu gosto muito de fotografar gente, eu gosto muito de fotografar corpos. É isso que me faz, me impulsiona, assim, na fotografia. Lógico, eu amo fotos de paisagens e tudo mais, mas não é minha praia, assim. Eu realmente gosto de estar num espaço e ver as coisas acontecendo, rolando, e você conseguir documentar aquilo da melhor forma que você pode, sabe? E eu queria falar que era uma coisa importante, que o Sarará também foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, porque ele entrou... Eu era totalmente afastada aí do movimento hip hop. Eu era uma pessoa mais público do que participante, né? E o fato dele ter entrado na minha vida, e aí a gente ter começado a trabalhar junto, fazer as atividades, e as pessoas que eu conheci depois através dele, foi muito importante para mim enquanto fotógrafa, enquanto pessoa. E ele é uma pessoa muito articulada, então isso me ajudou bastante, porque eu sou muito mais tímida, né? Sou muito mais introvertida. Eu era o saquinho que ficava atrás, assim, do extrovertido, levando o introvertido nas costas. Então pra mim foi muito importante. E estar junto com ele, eu acho que me fez eu aprender a muito mais sobre lidar com as pessoas, como fotografar as pessoas e todas essas experiências que veio depois, assim. Ele é um grande irmão meu mesmo. Verdade. Ora. Os irmãos. Que foi esse processo mesmo, assim, de... Acho que que era engraçado, assim, era uma época que eu era muito novo, então eu já tive muito... Meu primeiro contato com hip hop foi com a Posse Raul, assim. Então a gente fala que nossos amigos eram todos mais velhos, né? Nossos amigos era tipo... Sei lá, nós tinha 15, 16, os caras tinham quase 30, né? Sei lá, assim, era mais velho, enfim. Mas eu já tinha uma articulação com essa galera, assim. A gente pegou as melhores, acho que a gente pegou a melhor época de São Bernardo, né? Festas, bailes, o movimento acontecendo ali. E aí, como eu disse, assim, quando eu acho que eu via, não sei, eu não lembro o momento exato, mas eu lembro que ela tava com a câmera na mão e aquilo foi tipo assim: você tem uma câmera, você tem que registrar esses negócios e tal, porque, tipo, o Indoc, mano, era um cara que ele era muito... Eu comecei a entender ele muito depois, assim, mas tinha muita coisa que ele falava que eu ficava assim, mano, tô entendendo o que esse cara tá falando, mano. Mas tinha muita coisa na minha cabeça que, tipo, mano, precisa registrar isso, não tem. Então, tipo, era uma coisa de instinto que você... Então, tipo, quando ela tava com a câmera na mão, eu falei, mano, você tem que fotografar. Eu já falei, vixe, já era. Então a gente foi começando a criar essas articulações de fotografia, assim, então... Tanto ela, quando a gente também, mais pra frente a gente fala também do projeto que a gente criou juntos também, mas eu acho que esse também foi o primeiro start, assim, que eu acho que São Bernardo não tem esse registro de 2008, 9, 10. Eu comecei a fotografar final de 2010, Ó, que foi a semana de hip hop. De 2010, acredito que até 2013 ali, ou 2014, 15, 16, 17, 18 ali, não tem registro.
Não tem, tipo, é só eu acredito que só a Amanda que tem esses registros. Não tem ninguém. Aniversário de hip hop, semana do hip hop, reuniões que teve de conferência, não tem. Só a Amanda tem esse arquivo aí. E a gente não vai lançar um Ó, livro disso aí ainda. é muito importante. Isso é um registro histórico histórico. daquele momento que está acontecendo. E como a gente, como ativista em outros movimentos culturais, acaba deixando passar uma série de coisas e hoje com tantas facilidades, né? Sim. É claro que vocês fazem de um jeito profissional e já bem estético também. Mas até com o celular no bolso, hoje a gente consegue fazer um registro importante, né, desse momento. Queria perguntar para vocês sobre o mundo do trabalho que envolve a fotografia. Falar um pouco sobre as etapas que envolvem essa cadeia. Porque assim, ele é amplo, né? Porque tem a fotografia artística, mas a fotografia das artes, assim como a música, também está muito no dia a dia de tudo que acontece. Porque vai ter um batizado, tem fotografia. Tem um casamento, tem fotografia. Mas também tem a fotografia artística, mas também... Queria que vocês falassem um pouco sobre essas etapas do mundo do trabalho da fotografia. Começo eu? Ixi, tá. Bom, vamos lá. Eu particularmente não disse assim, eu comecei vendo a Amanda fotografar, assim. Eu lembro que meu primeiro contato com a câmera foi, eu comprei de uma amiga, que foi a Peroli, assim, ela vendeu pra mim essa câmera. E aí foi quando eu entrei na faculdade. Eu fotografava tudo, mano. Cachorro, que tinha, eu saía fotografando, porque tipo, eu não tinha algo direcionado. Eu gostava de fotografar dança, mas eu fotografava tudo que vinha pela frente, assim. Então, tipo, não tinha uma regra, assim, de, eu vou fotografar isso e aquilo. Então, eu fotografava tudo. Então, o que aparecia, eu fotografava. Depois de um tempo, vou dizer assim, 2010, eu comecei a focar no break em si, de 2010, mas eu peguei filme mesmo, foi mais pra 2012, assim. Aí eu comecei a entrar mais nesse ritmo de fotografar o break, de entender isso como cultura, mas mesmo assim ainda aparecia um casamento, eu, putz, pego. Aparecia não sei o que, faço. Tem um batizado aqui, vou. Porque às vezes é isso, assim, eu sempre falo pros meus alunos, eu falo, mano, o mercado, ele é amplo. Se você vai fazer, vai fotografar cachorro, existe 1 milhão de coisas dentro do mercado. E você vai ter que fazer tudo. Quando você fizer tudo, você vai achar seu nicho. Aí quando você achar seu nicho, você foca naquilo. Porque às vezes as pessoas já querem ir focada em um nicho. E às vezes é muito difícil você, nesse mercado tão amplo, você falar assim, eu quero fazer fotografia artística. Mano, existe um monte de pessoas fazendo fotografia artística. O que vai diferenciar você do trabalho de 1 bilhão de pessoas? Todo dia tá surgindo uma coisa nova. Então, eu sempre falo, fotografe tudo, experimente tudo, pra você conseguir achar o seu foco. Foi o que eu fiz. Então, você não perde, o mercado tem o nicho, mas você não perde a sua essência. Sim, mas no começo é o tipo que, mano, ir fazendo tudo, assim, experimentar tudo pra depois, tipo, falar. E até hoje, assim, dentro da fotografia de break, assim, falando até de mercado, assim, eu tinha uma visão de tipo, vou fotografar break, vou vender essas fotos. E aí eu comecei a entender que a narrativa das minhas fotos, ela não era interessante numa galeria, ela não era interessante dentro de um museu. Eu comecei a entender que a narrativa da minha fotografia, ela é pra rua, é pra uma cena underground. E aí eu falei, minha fotografia é pra uma cena underground. Até que eu comecei a pensar, o que é galeria? O que é foto de galeria? Aí eu comecei a entender que, vou ter que trabalhar uma narrativa, eu vou ter que trazer os elementos, vou ter que trazer a história da pessoa. Mas isso, mano, eu tô falando de 2025, 2024, 2023 eu fui entender esse rolê. E agora que eu tô pesquisando, eu olho pra minhas fotos e falo, não, isso aqui é underground. Não, isso aqui não rola. Isso aqui é interessante, isso aqui não é. Então, assim, pra mim hoje tá muito claro, mas olha aí o processo, quase 15, 16 anos pra entender isso. E às vezes eu dando aula, eu sempre falo, não tem um caminho fácil. Às vezes tem uma galera que nasce, mano, uma galera com talento, não tem explicação, mas eu sempre falo, experimente tudo e aí no momento certo você vai achar o seu nicho. Pelo menos pra mim funcionou assim. Manda, então. Bom, eu acho que é a mesma coisa. Eu explorei muito todas as formas de fotografia de arquitetura, fotografia de produtos, fotografias de eventos sociais. Mas eu já comecei a entender que não era minha praia fotografar, sei lá, casamentos, aniversários, essas coisas. Apesar de, se alguém me pedir, alguém mais próximo pedir, às vezes a gente faz. Mas eu comecei a entender que o que eu gostava de fotografar não era esses eventos sociais, era manifestações artísticas de modo geral. Isso me dava, me incentivava mesmo a continuar a fotografar. Então eu acho que
falando de mercado de trabalho, para mim foi assim, eu experimentei tudo, fiz de tudo, tentei entrar no caminho mais tradicional, que geralmente é os de eventos sociais, mas a minha cabeça vai para arte e cultura, não tem como. E aí eu acho que eu fiquei nisso, e para mim funciona e eu ainda estou aprendendo. Eu acho que a gente tem que estar aprendendo sempre, tem que estar aberta, a gente não sabe de tudo. Eu acho que isso é primordial para gente ter em mente que a gente não sabe de tudo. E ainda bem, porque aí vai ser muito mais legal, né? Porque sempre você vai aprender coisas novas. E eu acho que na fotografia é do mesmo jeito, sabe? Então, esteja aberto, não se julgue tanto. Nossa, eu me julgava muito minhas fotos. Foi difícil entrar num caminho em que eu gostasse do que eu estava fazendo, assim, de forma geral, de edição, de foto e tudo mais. Mas a gente encontra nosso caminho. Encontra. Quer completar alguma coisa, Maria? Eu queria seguir nesse caminho da fotografia, ainda pensando esse lugar, né, que vocês estão falando de ir se encontrando aquilo que faz sentido. Tem algo também em comum na história de vocês, que é a dança. Uhum. E eu fiquei pensando, né, como esse saber do corpo, né, por fazer o corpo estar em movimento, ele também auxilia no processo de fotografar o corpo em movimento de outras pessoas, né? Então, esse saber agregado do corpo auxilia na percepção do corpo do outro e ao registro desse corpo também. Então, queria que vocês comentassem um pouco. Não sei se ficou muito viajada a minha pergunta. Não ficou não. Para mim faz super sentido. Um minutinho. Vamos voltar. Depois do nosso gap, do nosso olho, a gente volta com essa resposta no Roda de Polvo. Top. Voltando com Roda de Pogo, vamos voltar para a pergunta que a Maria fez, muito interessante. E a Amanda já dá andamento aí nessa resposta. Vamos lá? Amo. Bom, a pergunta é nesse sentido de como o saber da dança auxilia no registro do corpo em movimento. E coloca o corpo em movimento de maneira ampla também. Queria entender um pouco assim. Sim, eu fiz dança de salão desde muito nova. Não danço break. Tentei, mas não dou muito jeito para break. Mas eu acho que o fato dos dois dançarem, isso impacta na fotografia, no ritmo, até na hora da batida. Eu aprendi muito fotografando break. Todas as batidas, exatamente aonde eu preciso clicar, sabe? Explorar os ângulos, porque eu não sabia fotografar. E eu também não sabia os movimentos, nem nome de movimento, nem nada. O Sarará me ensinou a maioria das coisas que eu sei sobre break. E eu tive que arranjar um jeito de aprender a fotografar, né? E eu acho que esse ritmo da música e da dança vai para a fotografia também, para a gente conseguir tentar fotografar e tirar o melhor ali daquela apresentação, daquela batalha, enfim. Eu acho que é isso, assim, quando você é da dança, você começa a entender melhor o que é a batida, o que é o ritmo, né? Porque, no break ele tem aquela contagem que é, do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Então, dependendo da música, como ela vai batendo, que é sempre o bumbo e caixa, então a caixa é sempre o estralado, né? Que é o mais forte, então é bumbo, caixa. Então a caixa geralmente é o momento onde que a pessoa entra com cada passo, que é o movimento de mais força. Então, geralmente esse é o momento do clique. Então, se a pessoa tá dançando em cima, que é o top rock, e aí ela vai fazer uma expressão maior, aí é sempre na caixa. Se ela tá no footwork, aí varia de como que ela vai estar na posição, porque ela vai estar com a mão, os pés no chão, e aí, que nem ela falou, vai na percepção do ângulo, sempre na caixa. Geralmente não precisa ser sempre na caixa, mas você vai entendendo o movimento da pessoa. Como eu fiquei muitos anos indo em muito evento, eu decorei muito a session da dança de cada um. Pedagógico. E aí eu fui decorando muito, por estar indo muito nos eventos, então eu sabia o movimento de cada um. Então, quando tocava determinada música, eu já sabia, o cara vai fazer essa entrada. E aí na entrada eu já sabia que ele ia dar um mortal. Aí eu já falava, vou pegar ele aqui de cabeça pra baixo. Então, ele vai dar um flare aqui. Aí eu já sabia o momento onde que eu pegava. Então, assim, é muito instintivo, né? Mas automaticamente você vai indo, você vai entendendo como vai funcionando esse corpo.
E aí, resumidamente falando, numa pesquisa que eu tenho que é sobre que é a minha exposição, que é o break, suas expressões, falando desses corpos, que é esses corpos periféricos que vão se moldando e são corpos que vêm de origens nordestinas, que vêm de toda uma ancestralidade. E aí entender por que esses corpos se movem assim dentro dessa batida, por que eles vão fazer um movimento, mexe a cabeça, outros não mexem a cabeça, outros que têm cabelo longo, então tudo isso você vai entendendo nessa sintonia e vai dialogando, até mesmo com o corpo feminino. Então, tipo, a menina tava grávida e aí ela já teve a filha dela, agora ela tá dançando. Mano, como é que é esse corpo novo pra você? E aí você começa a trocar ideia com essa mana, que é Big Girl, e aí, pô, e aí, Big Girl, você já tá. Pô, legal, você passou dos 30, como é seu corpo? É a mesma pegada? Como que é? Então, você vai entendendo no ritmo, quando você vai fotografando a pessoa, que ela tá mais lenta ou se ela tá mais rápida. Então, tudo isso você vai entendendo na fotografia e aí você consegue discutir mais com a pessoa, sabe? Então, tipo, a mana, tipo, tem 2 filhos. Mana, nossa, mas como é que é o seu treino? Qual que é da sua... E aí a pessoa vai explicando como que é o treino dela, como que ela faz pra cuidar dos filhos e treinar. Então, tudo isso é uma pesquisa dentro da cena break que eu venho fazendo, que é isso, são a grande maioria periféricas, né? Então, esses corpos, eles vão se expressando com o que eles vivenciam também. Então, se tem violência, vai vivenciar com violência, se tem amor, vai vivenciar com amor, e aí tudo isso é um diálogo que vai se permeando, porque é que nem eu falei, agora eu tô entendendo que essas narrativas, eu não entendia, eu só ia lá, fotografava o evento, entregava as fotos e falava, da hora. Você é o melhor fotógrafo, legal, mas aí eu comecei a entender que, tipo, não, dá pra fazer mais, dá pra falar mais, dá pra contar mais sobre esse corpo, como ele chegou aqui, como ele trouxe essa expectativa real dessa dança, esse movimento perfeito que ele tá fazendo, por que ele faz esse movimento? Então, tudo isso são perguntas que hoje eu olho para minhas fotografias e faço para as pessoas e consigo trazer uma narrativa hoje para conseguir, entre aspas, vender o meu trabalho, basicamente é isso. Muito legal. A gente vai passar um videozinho agora. Top. Eu acho que vai ser o primeiro, vai ser da Amanda, de algumas fotografias. Você pode ir falando em cima desses vídeos, dessas fotos. Foi no Mural 191, perto da minha casa, no Havaí. Eles estavam começando a construir, reformar lá o espaço. Foi em Campinas. É um retrato da mãe de um amigo. Dona Glória. Dona Glória. Foi num evento em 2012 na cidade de Tiradentes. Gosto dessas cores. A expressão dela. Também foi no mesmo evento. Também no mesmo evento. Adoro essas cores. É a delicadeza. Esse foi um senhor que a gente encontrou na... esqueci o nome, gente. Bairro Caluxo? Não, não foi no Calux, não. Foi na Zona Cerealista, lembrei. Ó. Lindíssimo ele, inclusive. Aí foi no carnaval da Maria Fuá. Boa. Aí foi no Teatro Elis Regina, a gente fez um trabalho com as meninas. Também da A Fuá. gente vê uma variedade, né, de fotos de momentos e personas diferentes, né? Jaizara. Jaizara foi num evento. Filha do Indoc. Filha do Indoc. Nossa. O Indoc tem uma particularidade, porque ele Filha do é pequeno. meu amigo de infância, né? O Indoc é meu... Crescemos junto. Ficou linda. É linda, né? Boa. Legal. Vamos pôr um videozinho também das fotos do As Sarará. fotos que eu mandei mais da trajetória de trabalho, assim, que eu desenvolvi, assim. Isso é uma foto do último teste sulfúrico que a gente Aquela fez. Vocês menina ali aí. no meio. É um evento que a gente fez, é um evento que a gente fez em São Bernardo também, quando o Indoc tava com a gente. Aniversário. Isso aí é um evento que a gente fez, que era o Teste o Fôlego, junto com o Dia da Consciência Negra, essa foto da Amanda. Skate Bird. Tava a galera. Isso aí era um evento que a gente fez umas edições também. Foto da Amanda. Que a gente fez junto com a Batalha da Matriz. Isso aí também era um workshop que a gente fez em 2013 também. Foto da Amanda.
É um projeto que eu tenho lá no Cativar, que é um projeto de grafite que eu fiz com os meninos lá do Cooperativa. Já tô todo grande trabalhando, já tá nos fora do Brasil já. Esse é um projeto que eu fiz com as crianças de grafite, já descentralizado, né? Que a gente fazia. Esse é o projeto Tempo de Escola, que eu dava aula de artes para as crianças, né? Eu alfabetizava as crianças através das letras de grafite. Isso Fantástico. aí era essa foto da Amanda também, era o dia da conferência, que a gente estava elaborando o plano de cultura. Essa foto da primeira exposição que eu fiz de breaking dentro do Shopping Praça da Moça, que a gente fez uma ação com o Hip Hop Educa. Essa aí é uma outra ação que a gente fez também, que era do Tempo de Escola, quando eu dava aula de grafite. Isso aí foi quando eu fiz uma outra exposição. Quem fez a curadoria foi o Henrique, nessa daí, se eu não me engano, acho que foi. Foi. Tava aí. Você tá? Não, foi você que fez a Foi. curadoria também. É. Da Foi. hora, parabéns pelo trabalho. Maria, a gente estava falando um pouco sobre redes sociais. Tem uma pergunta que a gente queria. Pode fazer, Maria. Interessante sobre essas novas tecnologias. A gente, depois de olhar as imagens, sobretudo, né, os eventos, né, as ações coletivas, a gente estava conversando sobre essa questão dos modos de divulgação dos trabalhos, o modo de organização também dessas práticas, que são práticas críticas, políticas, coletivas e tudo, né? E aí a gente está num momento também, né, não sei quando o episódio vai ao ar, mas nesse momento está tendo um debate muito importante sobre essa questão da regulamentação das mídias e como muitos artistas têm utilizado as mídias como plataforma principal de divulgação, mas também é um campo muito complexo, né, para a política mundial, enfim. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre as escolhas, sobre os modos de divulgação, os portfólios, a maneira de comunicar o trabalho dentro desse contexto, pensando em mídias sociais. Mas também não só elas. Quais as estratégias da gente conseguir divulgar o trabalho? Se usam as mídias como portfólio? E é interessante só fazer um complemento, porque cada um de vocês, trabalha de uma forma essas ferramentas. E é legal porque cada um vai falar um pouco da experiência. Mano, eu sou muito fã de site. Eu sou tipo. Eu entro no Instagram dos caras assim, tipo, eu quero saber do site. Assim, acho que o site pra mim é um. Ele mostra uma personalidade, assim. Eu acho que o site, eu ainda sou muito viciado em site, assim. Eu tenho meu site também. Eu sempre tento manter ele atualizado ali, porque eu acho que o Instagram, pra mim, eu acho que não é uma rede pra mim que, sei lá, às vezes eu não. Eu acho que as pessoas ali, elas olham, mas. Legal, você só faz. Porque lá eu só coloco meu trabalho de break, assim. Eu tento também não colocar o que eu vivo na minha vida pessoal, assim. Então, tipo, pra mim, essa coisa não rola de ficar mostrando o que eu faço da minha vida, pra onde eu vou ali. Então, pra mim, eu já tenho isso muito na minha cabeça, assim. Mas eu ainda sou muito fã de site, eu tento divulgar tudo pelo site, meus trabalhos, quando alguém me chama pelo WhatsApp, assim. Você faz esse tipo de trabalho? Mano, eu já mando o link do meu site, assim, eu tento não ficar papeando muito também. Então, tipo, é isso, assim. Meus portfólios, eles são todos organizados Eu organizo pelo Canvas mesmo. Crio algumas estratégias ali de montagem de uma maneira mais clara, uns mais simples. Então, eu tenho um portfólio para cada coisa. Então, eu tenho um portfólio só para fotografia, eu tenho um só de grafite, eu tenho um só de produção cultural. E aí, geralmente, quando eu preciso mandar para um projeto que é muito robusto, eu já misturo os três junto e mando. Então, depende muito para qual que é o objetivo e a função daquilo, assim, sabe? Mas eu tenho tudo separado, assim, o que é de fotografia, o que é de aula. E aí eu tenho tudo junto, assim, misturado. Então eu sou meio que chato. Eu sou tão chato que eu pego o logo, assim, das empresas e aí eu coloco o loguinho, assim, de tão chatinho que eu sou pra montagem de portfólio, né? Porque eu dei muito essa aula e na pandemia eu estudei muito isso, assim. Na pandemia eu estudei muito... Estudei flash, portfólio, estudei iluminação, assim. Então era coisas que eu ficava o dia inteiro pesquisando. Então, tipo, eu tenho essa facilidade de montar portfólio, de ajudar alguns amigos também a organizar algumas coisas. Então, nessa coisa de organização eu consigo até fazer meio que rápido, assim. Hoje, falando de tecnologias assim, pra mim, tipo, hoje as inteligências artificiais têm desenvolvido coisas assim que é muito assustadora, eu tenho pesquisado muito assim. E é isso, assim, geralmente quando eu não tenho a criatividade, geralmente o chat GPT acaba salvando, né, algumas intervenções ali de ideias de, preciso de uma composição aqui, e aí ele acaba, enfim. Mas eu ainda sou muito fã de site, apesar que eu sei que o Instagram é uma rede que tá ali, o TikTok, mas eu tentei, mano. Nossa, mexendo no TikTok, mas não consigo, mano. Nossa, o redezinho aqui não me desce.
O Instagram ainda é legal ali porque eu consigo postar uma foto, eu consigo brincar ali com aquela linha de 3, eu consigo deixar uma coisa mais organizada, coloco 3 fotinhas, fica uma coisa até mais organizadinha, mas eu vou ser bem sério, eu sou um zero, assim. Eu sei como mexe, eu sei como se faz, a gente sabe, mas eu não tenho. Eu prefiro me dedicar pra outras coisas, sabe? Minha energia. Prefiro estar ali estudando, lendo, vendo site, assim. O próprio Behance, que eu gosto muito também de ver. Então eu vou mais umas coisas mais. Assim, mais underground, assim. Tento sair um pouco fora dessa coisa do Instagram, assim. Pra mim tem funcionado. Pra mim tem funcionado bem, assim, tipo, não reclama, sempre tem trampo, então minha divulgação sempre é uma coisa de estar sempre próximo com os amigos, projetos, escrevendo, auxiliando as pessoas em projetos, tem ajudado alguns artistas também, que eu ajudo alguns artistas na questão de organização, então eles têm divulgado o meu nome e acabo pegando alguns trabalhos de fotografia, assim, então pra mim tá dando certo. Eu pensei que ia ser diferente, mas não é tão diferente, porque eu também faço a divulgação do meu trabalho via site também. Prefiro para mostrar as fotos com uma melhor qualidade, sem distrações, porque no Instagram, no Facebook ou outras, eu acho que tem muita distração. Tive minhas crises assim de tipo impostora e já apagar tudo do Instagram. E hoje eu não trabalho exatamente com a fotografia, fotografando eventos. Eu sou chamada às vezes para algum evento aqui ou ali, mas não trabalho exatamente com a fotografia. Trabalho com produção audiovisual. Mas tá tudo, a fotografia permeia o meu dia a dia, meu trabalho, não tem como desassociar. E eu tô sempre fotografando, mesmo que seja pelo celular, né? Então, a minha forma de divulgar é via site. Eu coloco o link lá no Instagram para se quiserem ver. Mas eu não sou uma pessoa que adora criar conteúdos. Aliás, para mim. Pros outros sim, né? Pros outros sim, me contratem. Não, mas pra mim, eu não sei, eu acho que eu não sei vender meu trabalho, mas eu gosto muito de fotografia, gosto de fotografar, quero que as outras pessoas vejam esse trabalho, mas eu não sou uma pessoa que sei vender meu trabalho, eu não sei vender meu peixe mesmo. Não, mas eu tenho meu portfólio. Não é isso, é que a questão é, tipo, a gente consegue porque tem a questão do trabalho, e aí, que nem, eu lembro que a gente tava trabalhando pro vereador, eu lembro que eu fiz muito vídeo que, tipo, eu poderia fazer pra mim, que, tipo, os vídeos dele bombou, e eu fiquei pensando, caramba, eu tô criando conteúdo pro cara e o cara tá bombando. Eu falei, pô, não faço nem pra mim. Eu fiquei pensando, bom, o Pix tá caindo, tá pagando as contas, tudo certo. Então acho que a gente tá nesse rolê, tipo assim... eu tô querendo pagar minhas contas. Então, porque isso demanda um tempo. Você fica lá, eu vou fazer um conteúdo pra mim. Eu, tipo, não ganho grana com isso. Eu ganho grana criando conteúdo pra eles. Sim. Então acho que a gente tá na mesma sinergia. Então você não sabe vender o peixe, você tá... mas você ainda tá fotografando e a fotografia diretamente tá no seu... No seu trabalho e tudo mais. A minha é de uma outra forma mais indireta, né? Sim. Porque não tem jeito. Você tá fazendo produção audiovisual, você trabalha com a fotografia. Você tá ali, você trabalha com o som, você trabalha com a fotografia, você trabalha com outras coisas. Você tá ali administrando tudo e olhando tudo, todos os materiais. Então, não tem como. Fotografia tá no meu dia a dia, verdade, né? Mas eu tenho fotografado até pouco... pouco do que eu gostaria de estar fotografando agora, né? Mas sempre que me chamam para alguma coisa, eu acho que eu paro para isso. Eu vou lá fazer isso. Porque o fato de eu ter parado um pouco de fotografar com a câmera profissional e ter explorado um pouco a edição, para mim foi ótimo. Porque aí eu me encontrei mesmo encontrei uma unidade, uma identidade de edição ali. Porque a gente sabe que a gente entra na internet, é preset aqui, preset ali. Os presets são ótimos, porque eles ajudam a gente a criar alguma coisa ali, entender as configurações ali na hora da edição. Mas eu acho que porque qualquer pessoa pode usar aquele preset e jogar ali e aí vai ter um monte de gente com uma foto igual à sua, sabe? Eu levei um tempo bem grande para poder entender como que ia ser minha fotografia. Utilizei de presets muito. Usei bastante preset para entender como que eu deveria editar essa imagem, porque é muito diferente do filme, né? Do filme, você revela ali, é o que você tirou.
tem algumas coisas químicas que você pode fazer para deixar mais contrastado, menos contrastado, enfim, ou tipo de filme. Mas na fotografia digital, tá tudo ali no computador. E você tem que aprender todas essas configurações que estão ali, né? Então, para mim, o fato de eu ter parado um pouco de fotografar e ter me dedicado um pouco mais nessa coisa da edição me fez conseguir encontrar um tipo de identidade. Não sei se vai permanecer, mas é uma identidade que eu construí, eu estou satisfeita agora com ela. E eu acho que todo mundo que estiver fotografando, tenha calma, você vai encontrar seu caminho. Usa os presets, mas usa os presets com calma e bem de forma cautelosa. Vê o que os presets faz nas configurações, para poder ir aprendendo e transformando a sua imagem da forma que você gostaria que ela ficasse. Eu acho que é isso. Ótimo. Bom, vamos chamar um breakzinho e voltamos com Roda de Pogo, nosso terceiro bloco. Voltando com Roda de Pogo, Maria. Fiquei instigada com essa última questão e as respostas de vocês, só para uma síntese que veio aqui na minha cabeça, né? O quanto esse debate ele é importante, né, em relação às mídias, porque acho que a gente tem utilizado elas de maneira tão deliberada, né? E acho que tem uma coisa interessante que você traz, Amanda, que é essa questão de como acaba tudo ficando muito parecido, né? Então, o Sarara falou muito também sobre o site como um processo até criativo de identidade também, né? E pensando os algoritmos, a maneira como eles distribuem ou não a informação, também os interesses, né, enfim, políticos globais em volta disso, essa questão das big techs, né? Isso é um assunto que me interessa muito, né? A gente está debatendo mais amplamente isso, regulamentação das mídias, enfim. E o quanto o hip hop ele é um campo que nos ensina a circulação, né? Acho que eu aprendi muito com o hip hop como circular, né? E acho que é interessante pensar mesmo, né? O espaço dos blogs que a gente tinha, né? Os sites também como outras maneiras de distribuição e de circulação e de comunicação, que também foge desses controles do algoritmo, né? Então, achei bem interessante, assim, pesquei esses pontos nos comentários de vocês sobre identidade, recursos de circulação fora desses controles. Era um pouco mais isso, assim, que queria trazer. Eu penso que, assim, o site, mano, eu sou da época do blog, assim, o blog pra mim foi fundamental até pra música, trocas de ideia com a galera, assim, de conhecer músicas, né? A gente conhecia muitas músicas novas que vinha da cena underground através dos blogs. Então, tipo, eu gosto da cena underground, assim, eu sempre quis essa coisa do mainstream, mas eu tentei ir, mas o underground sempre fala, não, você não é dali, você é daqui, então você fica aqui. E aí eu já entendi isso. E o site, por exemplo, o meu site ele tem alguns códigos de enigmas, assim, né? Então, tipo, o meu site ele tem o meu logo, que ele tem uma pontuação de ponto em cima, e quando você desce ele cria ele é transparente atrás, ele é branco, e as fotografias vêm todas na frente muito coloridas, assim. Então ele cria uma sensação de tranquilidade. Então você olha as fotos com calma, e aí é que nem ela falou, é uma outra qualidade. Eu dando aula, eu pensei, mano, legal ter um Instagram, mas eu preciso mostrar outra ferramenta para os adolescentes. E aí eu fiz os adolescentes criarem um site, eu fiz uma parceria com um site chamado 46 Grau. E aí, conversando com a galera, pedindo desconto e tal, os caras falaram, mano, consigo, vamos fazer um esquema. E aí, na aula de portfólio, eu fiz isso. Então, todos os alunos que eu tinha, eu fiz eles montarem um site. Por quê? Você sai da zona de conforto, porque você tem que criar um logo, você tem que achar uma identidade, você tem que saber como que você vai fazer. O logo, ele já é um negócio que é... Então, tudo isso meio que faz você sair um pouco dessa questão do Instagram, desse algoritmo de tipo assim, eu vou postar foto aqui, vou esperar alguém dar 100 curtidas, se não derem 100 curtidas eu desisto. Então o site ele não tem essa relação, o site tem a relação de você montar um negócio e falar assim, nossa, ficou muito lindo. E aí você sai mandando pra todo mundo no WhatsApp. E aí quem olhar, olhou e tá tudo certo. Então tipo, o site ele tem uma outra relação, ele não tem uma relação de comparativos de quem deu mais like, quem deu mais comentário. Então eu acho que o site ele é até mais saudável, assim, tipo, que é uma produção, você faz com calma, você fala, não, hoje eu não vou mexer, fica lá. E aí quem gosta, entende de programação, então você explora outro campo. É diferente, o Instagram você pega, pum, deixa lá no 180 por 180, posta, pum, e acabou, tá ligado? Então, tipo, pra mim o site ele é uma coisa que vai instigar a sua criatividade mesmo e fazer você sair da zona de conforto, assim, de real, assim. Pra mim o site foi muito isso, por isso que hoje eu meio que abandonei um pouco o Instagram, assim.
Porque o site ele chega nisso. E a divulgação ela é isso, mano. O próprio WhatsApp, eu gosto muito do WhatsApp, porque você manda aquele monte de mensagem, igual meu pai fica mandando pra todo mundo assim de manhã. Aí você sai mandando, mano. É tipo, a gente é de artista. Então, tipo assim, a partir do momento que você lança uma música, você vai fazer alguma coisa, você tem que ficar todo dia. E desculpa, é isso, é o nosso trampo. Então, o nosso trampo é ser isso. Ah, eu vou pagar pra fazer um tráfego pago. Não, mano, meu tráfego pago é meus amigos aqui, ó. E aí, ó, toma aqui, ó. Ó, tem esse trampo aqui, dá pra ir, não dá pra ir. Então, eu ainda sou muito dessa cena ainda, dos panfletinhos, de se der, sair na rua entregando. Tem uns adesivos que eu faço hoje aí, a gente sai entregando. Então, tipo assim, sabe? A gente tentar voltar, porque o marketing, por mais que ele tá digital, mano, o boca a boca ele ainda funciona bem, assim, sabe? Então, eu acredito mais no boca a boca do que... Porque você cria umas coisas na internet, um evento. Ah, 1000 pessoas confirmou. Mano, aquelas 1000 pessoas não vai. Agora, se você olhar no olho da pessoa e falar, mano, vai lá no meu evento ou eu vou? Aí você olha, não, ele vai. Então, essa relação que eu tenho com o site, essa coisa da intimidade mesmo, assim, mais humana, pelo menos pra mim, funciona assim. Alguma consideração? Cara, da foi mal, mano, aqui, tipo, pegou. Não, eu até concordo com você que da questão do site, mas eu acho realmente que as redes sociais são um caminho mesmo para divulgar. Eu acho que essa coisa do algoritmo, tanto o site quanto as redes sociais vão ter. Você vai estar naquela coisa orgânica ou vai estar com aquele tráfego pago, né? Então, não vai mudar muito ali se você não investir um dinheirinho ali para a coisa rodar. Eu acho que tem essa questão do boca a boca, que é o que a gente pode fazer e divulgar. E eu acho que nas redes sociais a questão maior é também ficar se comparando. O que você falou, essa questão de se comparar muito e tentar chegar num lugar... Eu acho que usar as pessoas de referência é ótimo. A gente é permeado de referência, não dá para falar que a gente não tem referência, que a gente é permeado de imagem desde que nasce, assim. Então, é difícil para você encontrar uma identidade... uma forma de fazer a fotografia que você realmente quer, não aquela que você está querendo copiar uma pessoa, enfim. Eu acho que é importante a gente ter todas essas referências, criar repertório, mas não se comparar. Eu acho que essa é uma forma boa da gente criar uma identidade, a forma de divulgar o trabalho, aí vai de cada um, que eu acho que é muito particular. Eu mesmo não gosto de usar muito as redes sociais. Tem algumas coisas no meu perfil do Instagram, mais em destaques, não no feed, né? Mas eu prefiro o site. Eu acho que essa questão das distrações, você ficar focado ali no trabalho da pessoa, e eu acho que é melhor. E eu usei de referência também. Até o meu próprio portfólio eu usei de referência. De um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Luiz Braga, que é um fotógrafo do Belém do Pará. Ele é incrível, assim, uma referência para mim. Ele é mesmo. Uma referência enorme, assim, e de separar as fotos por cores e tudo mais, a apresentação dele. Eu usei ele de referência, então eu tô lá. Mas eu fiz com a minha cara, do meu jeito. E eu acho que esse foi um caminho legal, assim, que eu consegui encontrar. E tô me sentindo confortável do jeito que eu tô, mesmo sem as redes sociais, tá divulgando. Mas é isso, cada pessoa faz de um jeito, cada pessoa pode fazer da sua forma e como se sentir confortável, né? Arrasou. Ótimo. Eu queria falar sobre... Estamos caminhando para o final, e é uma coisa muito importante de tudo que vocês falaram, sempre dos movimentos sociais, de organizações que vocês participam. Queria que vocês falassem um pouco dessa atuação que vocês estão fazendo hoje dentro de movimentos sociais, movimentos organizados, coletivos, um pouco de que cada um está fazendo, e até mesmo algumas entidades que vocês acabam prestando serviço, tal, que é mais da parte mesmo privada, mas também participa desse hall de ONGs, né? Ia falar pra você, fala pro Rafa soltar o vídeo, que aí a gente fala primeiro da União Break, que aí eu acho que aí a gente traça um caminho. Rafa, tem aí, Fred, esse vídeo pra soltar da União Break? É a surpresa. É a surpresa da Amanda, então beleza. Valeu. Surpresa. Esse aí, Ana, como assim? Lembra desse menino aí?
Esse Não menino, acredito. esse menino que tá na televisão aí com as fotos é o Kelvin. O Kelvin, a gente no projeto da União Break, que é um projeto que a gente passou, do que era, mano, daquele projeto? Era um projeto do Alvarino, o que era? Territórios de Paz, né? Território de Paz. A gente escreveu junto esse projeto, passamos. O Kelvin, ele foi um dos poucos alunos que a gente conseguiu lá no Parque Avaí. E aí eu voltei lá com um projeto que eu tava fazendo com um amigo. E aí, tem um bailarino maravilhoso. Eu falei, legal, quem é? Aí que aparece o Kelvin lá, eu olhei pra cara dele e falei, foi aluno nosso aqui, pô, ele queria do projeto. E nesse projeto a gente deixou uns tatames que eles usam até hoje lá no Parque Avaí. Então foi o projeto que a gente fez, que é perto lá da casa da Amanda. E hoje ele é um bailarino, tipo, ferrado lá e dá aula pra, sei lá, 400 pessoas. fantástico, hein? Você não sabia, essa era só... Não, eu lembro Você dele, lembra, mas você não sabia lembro. que ele virou bailarino, então essa era a Gente, surpresa, que a gente foi no maravilha, festival que dele e aí eu fiz as maravilha. fotos Fico dele. Fico feliz. Ó, a Bonito. pergunta casou certinho, porque foi um ativismo, um trabalho que De vocês fizeram de 2010? militância social. De 2010. 2010. Foi 2011 que a gente conseguiu... Fazer, ele foi, né? 2000... acho Foi que de isso mesmo. 2011 para 2012. É isso mesmo. Isso. Quase... E você fotografou ele criança? Sim, eu tenho fotos dele bonito. criança. A gente- Porque eu registrei todo o projeto. Eu acho que a gente tentou trabalhar um pouco da dança e um pouco da fotografia. Mostrava também as fotografias para as crianças. Conversava com elas. Fazia um atendimento, um acolhimento um pouco diferente, assim, sabe? Não era só ir lá passar o que a gente tinha para passar e dispensar as crianças. A gente sempre sentava, conversava com elas, passava as coisas que a gente queria passar, ensinava outras coisas, a dança, a fotografia. E, nossa, eu achei massa. Muito legal E foi- saber que ele virou um bailarino. E esse projeto foi muito louco, porque hoje eu trabalho no serviço de convivência, né? Que é basicamente o que a gente fazia em 2010, assim. Então, tipo, na construção do serviço de convivência, que é esse trabalho de trazer a criança, de acolher, sabe? Então a gente já tava fazendo isso em 2010, tipo, querendo ou não inconscientemente, porque a gente já tava com esse processo já dentro da gente, tá ligado? Então, tipo... E aí quando eu vi ele lá, a mulher falou assim, não, ele é bailarino. E ele dá aula pra muita criança lá. E aí eu fui no festival lá fazer as fotos, né? Que eu dei de presente lá pra diretora lá, que é a Mônica, né? Do Parque Avaí. Falei, não, Mônica, eu vou lá, eu faço as fotos pra você lá. E aí tive uma apresentação solo dele, a apresentação dos alunos dele, eu fui lá fotografei. Aí eu peguei a foto e falei pro Rafa, pega essas fotos porque a Amanda não sabe que ele virou bailarina, a gente põe lá pra ela ver. Ó, surpresa boa. Ao vivo. Pra você saber, né, como que a Não, gente transforma... mas ele era muito dedicado, ele sempre foi muito dedicado. Ele ia às aulas, muitas vezes, muitas crianças faltavam e Ele ele ia tava lá. todos E os ele dias. tava sempre lá. Eu imaginei que ele ia por esse Sim. caminho mesmo e fico feliz que ele tenha. E de saber que a gente Tem a transforma essas consciência. vidas e nem... Tipo assim, a gente tá ali, Fantástico. a gente nem imagina, né? Nossa, Da hora. fantástico, fantástico. É um desses ativismos aí ao vivo. Boa. Quer fazer alguma pergunta sobre o social? Não, Já isso foi- respondeu. Você foi lindo, só isso. Já Você foi lindo. respondeu, né? Eu acho que só esse vídeo já respondeu. Tem também a militância no fórum, né? Tem Acho que ela poderia várias. falar do fórum também um pouco, assim, Falar que um eu acho pouquinho que... do fórum e a gente começa a caminhar para as considerações bom. finais. O fórum de hip hop, ele não existe mais, né? A gente fazia o sarau do fórum, aconteceu de 2010 a 2020, a gente chegou a pegar um pedacinho ali da pandemia, tentou fazer alguma coisa online mesmo para não perder, mas as coisas começaram a cada um ir para um lado e tudo mais, mas foi muito importante pra gente, foi didático, assim, eu acho que realmente foi didático, a gente desenvolveu o sarau do fórum, construir aquele espaço de convivência, de conversa, de comunicação. A gente não... bom, pensando agora que a gente mal se vê, se vê tão pouco, né? E aquele espaço era um espaço onde a gente poderia... A gente se encontrava, Verdade. a gente trocava ideia, era quase uma forma de manutenção, uma forma também de escoar as produções que os artistas da nossa cidade estavam fazendo e construir junto com outros artistas também. E isso, de fotografia, eu avancei muito, assim, para mim, a experiência de estar sempre fotografando. Tipo, eu acho que eu fotografei o Sarau do Fórum uns 8 anos. Bela Bastante tempo fotografando um espaço e tentando trazer sempre da melhor forma, trazer aqueles corpos. Muita gente tem muitas questões com os seus corpos e eu sempre tive muito cuidado na hora de publicar essas fotos para
por causa das pessoas mesmo, trazer o melhor delas, eu acho. E eu acho que o Sarau do Fórum fez sua história em São Bernardo. A gente fala que a gente foi muito independente mesmo, porque poucas vezes a gente conseguiu editais e tudo mais. Era um esforço coletivo mesmo, das pessoas que queriam estar fazendo aquilo ali acontecer, sabe? Que queria desenvolver um espaço ali para as pessoas trocarem, para as pessoas escoarem suas produções, para as pessoas conviverem. E eu acho que foi importante pelo tempo que foi. Outras coisas surgiram depois, a Batalha da Matriz, por exemplo, surgiu fruto do próprio Sarau do Fórum. Então eu acho que é importante. Eu acho que assumiu esse lugar as novas gerações. Eu acho que tem outras coisas que estão surgindo e outras coisas que vão surgir. E isso. Evolução, faz parte. Bom, primeiramente queria agradecer a presença, mas agradecer a aula que vocês deram aqui pra gente também. Foi muito, muito importante. Considerações finais, minha amiga Amanda? Só agradecer as considerações de vocês, Maria Luísa, muito bom, adorei as intervenções. Conversar um pouco mais com meu amigo. E faz uma indicação de um livro, de um disco, de alguma coisa importante aí pro nosso povo. Eu vou sugerir um livro que eu amo de paixão, é meu livro favorito, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro robusto, grande, parece uma bíblia, mas vai valer cada letra que você lê ali, com certeza absoluta. É um livro maravilhoso e eu acho que todo mundo tem que ler. Legal. Seu Instagram, seu contato ou site? Meu Instagram, que provavelmente vai estar ali, meu site linkado, é Amanda2Lopes, @Amanda2Lopes. Laerte. Salve, obrigado. Da hora. Valeu, Amanda, por ter colado também. Foi da hora essa troca. Eu acho que é isso, assim, poder falar um pouco também dessa trajetória da Amanda também, que foi super importante. É isso, assim, desde o começo dela tá fazendo esse registro, essa movimentação, de a gente estar junto, de saber que através disso outras pessoas estão, enfim, boas, estão bem, estão fazendo suas produções. Eu acho que esse é o nosso papel como, enfim, agentes culturais, educadores sociais. Eu acho que é isso. Mano, eu vou indicar alguns filmes. Eu gosto muito do filme que eu acho que é legal vocês assistirem, Beat Street, Witch Study também, que é muito legal, porque são filmes que vão colocar vocês ali, entender um pouco do que é a cultura hip hop, entender como esse movimento surgiu. Tem também o filme do Nelson Triunfo também, que é super importante, porque aí traz uma narrativa de como que chegou aqui na São Bento, backspin, todo um movimento ali. Então eu acho que é isso. Se você quer entender de cultura hip hop, veja esses filmes internacionais, vejam também Nelson Triunfo, veja Backspin, sabe? Veja também essa nova geração. E também lembrar, né, que tem o Will, que é o nosso, enfim, que é nosso parceiro que apareceu na foto. Hoje ele é um dos maiores apresentadores, apresenta Red Bull, enfim. E que também começou com a gente ali numa coisa pequena, que hoje, enfim. É saber que as pessoas que estavam à nossa volta estão todo mundo bem, graças a Deus. E a gente conseguiu fazer o nosso papel. Sucesso. Rede social, contato? Mano, joga lá no Google Sarara Rodrigues, aparece tudo lá e é isso. E também Instagram, e é isso. Consideração, Maria? Obrigada, gente. Foi lindo. Roda de Pogo terminando mais um episódio. Muito obrigado, até a próxima. Claro.